Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado de nossas operações Day Trade no Forex na Bolsa de Valores, dia 31/1/2013, último dia do mês. Terminamos na Bovespa, no Day Trade na Bovespa, com a Vale 4,60% de lucro mensal, um excelente lucro. E no Forex terminamos com 3,20% de lucro. Acesse www.traderprofissional.com.br. Se você quer receber um vídeo grátis todos os dias com o resumo dos segredos de nossas técnicas e também comprovar a eficácia do método acompanhando os resultados de nossas operações, você se cadastra nesse link para você receber e aprender grátis antes de você comprar o curso Trader Profissional, talvez, ou nas redes sociais você pode se cadastrar que nós enviamos o link do vídeo também, certo? Então pessoal, hoje na Vale, tá, abriu acima da média exponencial 8,9, abriu com pressão de compra, ou seja, o mercado pode fazer grandes tendências de alta. O que aconteceu aqui? Nós tivemos uma significativa consolidação nessa região e nós tivemos muitos stops. E depois, tá, deu uma explosão para cima de 2%. Então o que acontece, pessoal? A gente vê que realmente a tendência de alta indicada pela média exponencial 8,9, que é um indicador científico e comprovado estatisticamente, matematicamente, tá? Então, no gráfico de 5 minutos, a 8,9, ela manda na tendência. É o melhor indicador de tendência que tem. Não precisa usar nada de análise técnica, só o preço acima da 8,9 ou abaixo dela a gente sabe a tendência. Então vê que o preço estava tentando fazer grandes movimentos de alta, mas não ia, até que ele foi uma hora, certo? Então compensa a gente sempre operar comprado e surfar na tendência, certo? Porque é surfando na tendência que nós maximizamos os lucros. Então o que acontece, pessoal? Eu fiz duas operações no 1 minuto, já vou voltar para o gráfico de 5 minutos, porque no 1 minuto o risco é menor, então eu prefiro operar no 1 minuto, que dá para fazer um manejo de risco mais inteligente e alavancar mais. Então a gente maximiza bem os lucros pelo 1 minuto. Então o que acontece? O preço no gráfico de 1 minuto, certo? Ele abriu um pouco consolidado aqui na média 377. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma simulação. Eu estou de férias amanhã que eu vou voltar a operar realmente, porque eu tirei umas férias, então amanhã vai ser operações reais de novo. Mas por enquanto eu estou fazendo simulação, certo? Do que eu teria feito. Aqui não deu nem sinal de compra nem sinal de venda, certo? E aqui o preço ele ficou acima da média 377 no 1 minuto. Nós usamos a média 377 para determinar a tendência e para a entrada operacional. Usamos a 377 também e também a 89 como entrada operacional, certo? Aqui quase deu um sinal e aqui deu um sinal de venda, certo? Aqui deu um sinal de venda, certo? Porque fez um topinho aqui, no rompimento da mínima faria um pivô, certo? Então 1 centavo abaixo da mínima a gente entrou, 1 centavo acima da máxima a gente colocou nosso start de compra. Então o que aconteceu? Para o preço da cotação atual, 2.500 ações corresponde a 100 mil reais, que é o nosso capital. Alavancamos a 4.000 ações, porque eu posso entrar com 4.000 mantendo um risco de 0,3%, que é meu manejo de risco. Usando o manejo de risco veloz, a gente consegue em 3 segundos a 2 segundos calcular esse valor e preencher a boleta e usar medidas de contingência que, mesmo se falhar uma boleta, a gente tem como executar manualmente. Mesmo se falhar uma ordem automática, a gente tem como executar manualmente. Então é tudo bem planejado, uma medida de contingência poderosíssima que day traders precisam, tá? E essa tecnologia, essa metodologia, nós passamos para nossos alunos que já compraram os DVDs e já tem ciência de como usá-lo. 4.000 ações então, e a gente saiu no break-even, porque nós traçamos o FIBO aqui. Veja que pressão de baixa, o mercado fez um movimento de queda, só que ele não continuou, ele ameaçou apenas. E a retração de 61,8 pela retração de Fibonacci está depois da entrada operacional. Temos razões estatísticas para, quando isso acontece, proteger o lucro, saindo no mesmo valor que a gente entrou. Então 37,65, certo? 37,65, então eu vou sair a 37,65 também, certo? Saí a 37,65, fiquei no 0 a 0, paguei taxas e emolumentos e perdi menos 0,10, tá? Agora, a segunda operação foi uma operação de compra, tá? Preço acima da média 377, ou seja, pressão de compra. E o que aconteceu aqui?
o preço bateu, voltou para a média 8,9, que é um ponto de suporte, certo? E 1 centavo acima da máxima desse ponto é a entrada operacional. E 1 centavo abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss. E nós tomamos stop, fizemos um manejo de risco inteligente. 4.600 ações de alavancagem inteligente, certo? Então teríamos um potencial de lucratividade gigante aqui, mas infelizmente tomamos o stop, certo? Minha frequência operacional hoje é de 2 operações. Fazendo 3 operações por dia também funciona. Eu já mostrei pro pessoal, mas eu prefiro operar pouco, porque eu gosto de operar pouco. De trabalhar pouco e ganhar bem. Acho que todo mundo gosta disso, então por isso que eu gosto de operar assim, certo? Então o que acontece, pessoal? Houve algumas tendências aqui pequenas que não deu lucro nenhum. Vários break-evens, aqui deu um break-even, então não ganhei nada, certo? Vários stops, deu um monte de stop mesmo. Aqui o stop aqui, uma consolidação. Então, pessoal, a gente pegou aqui uma consolidação. Vou mostrar no gráfico de 5 minutos para vocês verem a importância da frequência, certo? Veja que aqui deu um monte de stop, certo? Então muitos traders que se dizem profissional vai dizer: ah, mas esse cara não continua operando, ele opera 2 vezes só, se ele tivesse operado ele pegaria essa tendência e ganharia 2%. Eu teria tomado tanto stop aqui que não adiantaria eu ganhar 2% aqui, mesmo alavancado talvez. Eu não ia ganhar, talvez, certo? Então não adianta ficar operando o dia inteiro, certo? Hoje é a comprovação demonstrativa, tá, de que não adianta ficar operando o dia inteiro, certo? Ou operando sempre. No swing trade, position trade, tem uma frequência operacional, uma fórmula que nós indicamos no curso, onde você consegue assimilar a frequência ideal para perder pouco, e nos períodos que está ruim o mercado, você consegue escapar de consolidações como hoje. Então o que me permitiu escapar dessa consolidação foi o quê? A frequência operacional limitada em 2 operações por dia, certo? E se eu estivesse operando aqui, provavelmente eu teria perdido mais dinheiro ainda. Eu fiquei com 4,77% de lucro. E na simulação deu 4,77%. Eu operei exatamente essas operações que tem na planilha até 1,90% de lucro. E depois eu tirei férias operacionais e amanhã eu vou estar operando de novo. Realmente, tanto na Vale, no mini índice eu vou estar testando também em tempo real com pouco dinheiro, que a metodologia Reversion Profits por mini índice funciona. Foi comprovada pelo backtest, só que tem que comprovar na prática, senão não adianta. Eu não acredito 100% em backtest, apesar de ter sido um backtest muito minucioso, certo? Então ficamos com 4,77%, nossa metodologia Trend Follower Expert ficou com 4,77% de lucro. Ah, Leandro, que legal, pega o dinheiro agora e gasta nas baladas com a mulherada e com viagens e tá tudo bem, porque o mês seguinte você vai ganhar 3 a 5% de novo. Não. Pode ser que no mês seguinte eu termine negativo 1%. E pode ser que no mês seguinte também eu termine negativo, eu termine com pouco dinheiro. Então, pessoal, vocês ganharam dinheiro no day trade, pega um pouco só do lucro e usa para você sobreviver. No final do ano, quando você tiver a lucratividade total, daí você pega uma parte do lucro total do ano, bota na poupança e diz, vamos dizer que tenha sido 40 mil reais por mês. 40 mil reais que você... Vamos dizer que você teve 40 mil de lucro, por exemplo, sobre 100 mil. 40% de lucro. Então, no final do ano, você pega esses 40 mil e diz, ó, vou dividir por 12 e vou gastar por mês sempre esse valor. E daí você continua operando e ajuntando o dinheiro que você vai ganhando. E só no final do ano você define um orçamento para gastar. Porque o mercado financeiro é renda variável. Então, isso é muito importante falar para vocês, cara. Não é fácil viver tanto de empreendimento como de bolsa. Tá? Porque é necessário você viver abaixo de suas posses. Eu, por exemplo, meu carro é um carro velho. Eu tenho dinheiro para comprar um carro melhor, mas eu vivo com um carro velho por quê? Porque eu ainda não tô no nível milionário ainda. Eu ainda vou chegar lá, mas por enquanto eu vou viver desse jeito humilde. Tem que ser humilde. Até você conseguir chegar no nível de elite mesmo financeiro. Daí você compra carro, você compra o que você quiser. Mas tem que ser no longo prazo, não tem jeito, né? Bom, pessoal, agora no Forex, tá? A gente teve, então, 10 horas da manhã foi mais ou menos aqui. A gente teve essa operação onde o Reversion Profits deu a entrada operacional aqui, né? Tá 3 pips longe da Price Trend Line, que é um dos indicadores, uma das partes do indicador Reversion Profits. Quando tem 3 pips, nós temos essa tolerância aceitável.
Um pip abaixo da mínima desse candle, a gente fez a entrada operacional, e um pip acima da máxima, start de compra. Então, a gente entrou 1.3552. A alavancagem inteligente, 43 mini lotes. Para todas essas operações tem que fazer o manejo de risco veloz, ou seja, em 3 segundos tem que calcula pela nossa técnica esse valor e preenche a boleta usando as técnicas de contingência. E a Profit Line, que é essa linha amarela, ele indica a divergência entre preço e Profit Line, certo? E aqui nesse fundo fez uma divergência entre Profit Line e preço, segundo as técnicas de divergência que nós ensinamos no DVD. E exatamente na wall line inferior, que é a zona de reversão de movimento, certo? Então a gente saiu nesse candle aqui. Isso é uma simulação também, eu parei de operar Forex porque eu saí de férias. Então a gente teve um pequeno lucro ridículo aqui de 9 pips, porque o Reversion Profit mandou a gente sair antes. E as outras operações, tá? A gente entrou aqui nessa estrela cadente bonita, um pip abaixo da mínima a gente entrou, um pip acima da máxima a gente colocou nosso start de compra, 43 mil lotes de alavancagem inteligente, ou seja, estou alavancado 43 mil lotes para um capital de 10 mil dólares, mas mantenho um risco de 0,3%. É a alavancagem inteligente que a gente faz, né? Usando manejo de risco veloz em 2 segundos a gente calcula e executa o trade, tá? E nós perdemos aqui. E a segunda operação, que foi uma alavancagem inteligente grande de 61 mini lotes, a gente também, que foi aqui não deu nenhum sinal pela minha análise, tá? Aqui foi um sinal ambíguo de venda, então a gente não entrou aqui, mas nós entramos aqui e fomos estopados, porque esse candle aqui, ele estopou. Então, quando fez esse arame de topo aqui, tá? Que formou um fundo presumido que compõe a entrada operacional de nossa estratégia, um pip abaixo da mínima a gente entrou e um pip acima da máxima a gente colocou nosso start de compra. 61 mini lotes. E nós tomamos o stop. Então a gente ficou com 3,22%. 3,22% no Forex, 4,77% na Bolsa de Valores, no Day Trade, no mercado à vista, na Vale. Certo? Então essa é a probabilidade de nossa metodologia. Então pessoal, vamos tocar na mesma tecla para realmente vocês certamente se convencerem de que operar o dia inteiro, ou operar sempre, ou operar com muitos ativos é necessário para você ganhar dinheiro. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Sem o trader fracassado, segundo várias pesquisas feitas por especialistas, comprovaram que eles sentem que tem que estar no mercado o tempo todo. Não. Tá? Eu terminei com 4,77% de lucro, certo? E hoje, se eu continuasse a operar, eu teria perdido muito dinheiro nessa consolidação. E mesmo pegando essa tendência grande, eu ainda não recuperaria talvez. Ou talvez eu recuperaria pouco. Ou talvez eu teria um pequeno lucro. Ou seja, um esforço demasiado para um lucro ridículo, certo? Na maioria das vezes, pessoal, acontece isso na Bolsa de Valores, tá? Por quê? Até em índice acontece. Por quê? Porque acontece. Pode acontecer e não tem como prever que vai acontecer consolidação. Então, por exemplo, no mini índice eu estava fazendo um backtest no passado, lá em janeiro. Eu cheguei a ganhar 4% de lucro. Chegou no dia 27 de janeiro, o dia, inclusive era um backtest operando o dia inteiro. Todas as operações que dava, eu operava e quando eu conseguia um lucro legal, eu parava. Era mais ou menos essa a estratégia. Então a estratégia consistia em continuar entrando nos sinais de compra ou venda enquanto fosse dando sinal pelo Trade System. No dia 27 de janeiro, eu fiz todos os sinais e ia perdendo até tentar uma operação que daria um lucro gigante. Não deu. Eu perdi 2,5% de todo o lucro de 4% que eu tinha. Um absurdo, tá? E se acontece mais um dia desse? E se acontece 3 dias desse? Eu perco tudo que eu ganhei e ainda termino negativo. Então nós temos que usar uma frequência de 2 operações por dia. Isso aí é você que vai definir. Nossa metodologia define como 2 operações a 3 por dia. A Trend Follower Expert. Por quê? Para você se defender desses problemas. Tá? O problema é que, apesar de eu ensinar aqui no YouTube, é muito resumido e tem muitos segredos e muitos detalhes que vocês têm que aprender. Então, se você quer ser um expert, tem que saber o manejo de risco, tem que saber o manejo de risco veloz e tem que saber outros detalhes do Trade System para você se tornar expert. Tá? Então, quando você já consegue perceber a eficácia de nosso método e a realidade de um trader ganhando valores de 4, 5
a 3% ao mês, que são valores realísticos para traders profissionais. Então você pode concluir que o nosso curso ele é realmente um dos melhores do mercado. Ao mesmo tempo, você já sabe que a melhor maneira de você realmente dominar a técnica é fazer um treinamento completo. E talvez você possa comprar nosso curso. Tá? Mas pelo YouTube, nos seguindo no YouTube, dá para você utilizar, mas você vai utilizar parcialmente e pode perder dinheiro. Tá? Então eu já aviso isso. Que se vocês forem usar nossas técnicas só pelo YouTube, é o resumo, não tá completo o treinamento. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência, tá? Terminamos o mês aí bem pela nossa metodologia. Eu terminei com 1,90 só no Day 3 na Vale, porque eu parei para tirar férias um pouco. E no Forex, 3%, também porque eu tirei férias e parei de operar. E no final das contas, mesmo operando mais, no Forex até o final do mês, a gente continuou com 3,22% só. Então, eu não perdi nada parando de operar Forex. Já na Vale eu perdi mais 2% a mais no meu bolso. Mas tudo bem, eu tinha que tirar férias, então sem problemas. Muito obrigado, pessoal. Até mais.